Pole position de George Russell, Kimi Antonelli é o segundo e a Mercedes aplica a sua primeira luneta na temporada. Isack Hadjar foi o terceiro e cadê Max Verstappen? Bateu, ficou no Q1 e desceu reclamando da mão. Gabriel Bortoleto foi décimo, chegando ao Q3. Seu companheiro Hülkenberg foi 11º e a Audi, de repente, parece estar no jogo mesmo. Ferrari em quarto e sétimo, Leclerc e Hamilton e as duas McLarens no meio. Começou e agora a gente já tem uma boa fotografia da velocidade pura de todo mundo e nessa madrugada tem corrida. Então vamos falar rapidinho deste quali. A classificação em Melbourne foi a primeira fotografia do que é a velocidade pura destes carros, porque sempre dissemos aqui na pré-temporada, quando viesse o quali de sábado da primeira corrida, a gente entenderia o real potencial de cada uma das equipes, e já deu para entender, portanto, que a Mercedes tinha sim muita coisa guardada. Russell fez a pole com uma diferença considerável para os demais, Antonelli foi o segundo. Há uma frase que eu gostaria de trazer aqui para vocês que diz no mundo da Fórmula 1, em inglês, when the flag drops, quando a bandeira baixa, porque as largadas antigamente eram dadas com uma bandeirada, the BS stops. BS, educadamente, seria besteira, abobrinha, falação sem sentido. Não vou traduzir aqui para vocês para não correr risco de desmonetizar meu vídeo, porque sim, o YouTube tem dessas. E foi um quali de contrastes. Lá na frente, a Mercedes sobrando, lá atrás a Aston Martin no Calvário e a Cadillac mais ou menos em linha com o que a gente esperava desde o começo de uma equipe novata. 3,5 segundos atrás da ponta. Mas, ressaltemos, a Cadillac tá onde a gente esperava. Quem está surpreendendo para menos é a Aston Martin. Com 22 carros no grid, não teria como ser diferente e a primeira parte foi bastante movimentada. E com 8 minutos de sessão, Verstappen foi eliminado. Não por falta de velocidade, a gente sabe que ele e o carro da Red Bull têm, tanto que Hadjar foi terceiro, mas por uma rodada em que ele disse que sentiu as traseiras bloquearem. E aí bloquearem é como se tivesse puxado o freio de mão, travou, rodou, não tinha como recuperar. Bandeira vermelha acionada, cronômetro interrompido. Enquanto isso, Russell estava no topo da tabela com tempo de 1:19.840 até ali, quase 4 décimos mais rápido que os demais concorrentes, deixando a Mercedes a essa altura em algo que Ayrton Senna disse em 1992, outro planeta, na época em relação às Williams. Mas se as coisas estavam bem de um lado da garagem da Mercedes, com o Antonelli não era a mesma coisa. Ele tinha tido um problema no treino livre 3 e a Mercedes trabalhava contra o tempo para conseguir mandá-lo à pista no Q1 para fazer algum tempo, e com isso a bandeira vermelha de Verstappen acabou ajudando Kimi, porque seus mecânicos tiveram então mais tempo de aprontar o carro. Ele fez uma volta na chamada bola de segurança 1:20.120, assegurando um lugar no Q2. Lance Stroll não conseguiu sair do pit lane. Alonso chegou a marcar voltas, mas ficaria entre os eliminados do Q1. A Aston Martin neste momento é uma não equipe de Fórmula 1. Não sei o que é, mas não está nem no nível da Cadillac, como a gente conversou. E vou falar isso aqui na live de amanhã e nos programas que faço no Band Esportes e no UOL. Observe as entrevistas de Alonso e a quantidade de vezes que ele se refere ao carro com Honda Problems, os problemas da Honda. Já parece ter ruído o espírito de corpo, porque Honda Problems, problemas da Honda, na verdade, se você quisesse manter ali a boa imagem e a diplomacia, seria nossos problemas, né? Ganhamos juntos, perdemos juntos, mas parece, inclusive não sendo exclusividade de Alonso, que já começaram a serrar o galho para empurrar os problemas da Honda pro lado da Honda e dizer, aqui na Aston Martin tá tudo em ordem. Porque Newey, um cara mais tranquilo que Alonso, também disse, se a gente soubesse que eles estavam nesse estágio, talvez não tivéssemos assinado. A propósito, já falo aqui no começo do vídeo, recebi de ontem para hoje umas 15 perguntas no meu inbox do Instagram, tanto o pessoal como o do Splash and Go, perguntando, a DM daria para Aston Martin trocar de motor? A resposta é não. Mas aí surgiu uma ideia, fazer um vídeo sobre equipes que trocaram de motor, porque isso já aconteceu no meio da temporada. Também com problemas técnicos herdados da terceira sessão livre, Carlos Sainz não conseguiu marcar tempo. E Pérez e Bottas, com tempos de 22.6 para o mexicano e 23.2 para o finlandês, foram então dead last, desconsiderando Stroll, que não foi para a pista, e Sainz. Gabriel Bortoleto passou do Q1 para o Q2 com tempo de 1:24.95, bom o suficiente para a 15ª posição. Tenha em mente, inclusive, o tempo de Antonelli. A gente sabe, a Mercedes jogando a bola de segurança 1:20.120, mas de toda forma, o italiano
italiano da Mercedes tem o melhor carro do grid. E se você tá chegando agora, a gente sempre vai falar do Bortoleto no comparativo com seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, por um motivo muito simples. O melhor comparativo que há entre pilotos de Fórmula 1 é o que ele fez versus seu companheiro que tem o mesmo carro. E como o Hülkenberg, além de muito mais experiente, é um cara veloz e bom de classificação, é um belo comparativo, é justo dar uma olhada, e Bortoleto tem uma missão clara nesse ano: assumir a liderança da Audi e mostrar que pode levar o time nas costas e que eles podem abrir mão de Hülkenberg no futuro. Portanto, sempre uma estrelinha para ele quando fica na frente do companheiro. E com isso, tivemos eliminados Fernando Alonso, Sérgio Pérez, Valtteri Bottas, estes marcando tempo e não fazendo nada, Carlos Sainz e Lance Stroll. Nesse ano, por termos 22 carros, são 6 os eliminados e passam 16 pro Q2. A segunda fase viu Russell novamente dando as cartas e baixando para casa de 18 com 1:18.9 e 3.4 na sua tentativa. Piastri, o piloto da casa, foi o segundo mais rápido com o tempo 0.648. Estamos nos acostumando a achar meio segundo pouca coisa, dada a dimensão dos degraus entre cada uma das equipes. Mas, lembremos, meio segundo continua sendo uma luneta na Fórmula 1. Leclerc era o terceiro e Hamilton estava na zona de eliminação, precisando, portanto, marcar tempo. A 5 minutos do final, faziam companhia para Hamilton, Gasly, Oliver Behrman, Nico Hülkenberg, Alexander Albon e Franco Colapinto. Hamilton reagiu, colocou sua Ferrari na 7ª posição, se garantiu no Q3. Ocon tentou melhorar de 13º, subiu para 11º. Não foi o suficiente. Bortoleto no Q2 fez uma boa volta, 1:22.21, garantindo uma vaguinha na 10ª posição, na linha da risca, na nota de corte para o Q3. Primeira corrida da Audi como equipe na Fórmula 1, já levando um carro para a última parte, para o top 10. Hülkenberg e seu companheiro com o outro carro foi 11º, 1:23.03, chegou perto, mas não passou, mas a fotografia que a Audi já vai passando, até aqui pelo menos, com um motor próprio no quali, a hora da verdade é muito boa. Mas o drama chegou encostando no pit lane e Bortoleto acabou ficando pelo caminho. Problema de caixa de câmbio, as marchas não estavam entrando e com isso ele não conseguiu chegar na sua garagem. Na volta de retorno para os pits ele começou a sentir o problema e acabou ficando então pelo caminho. Ou seja, passou ao Q3, mas não disputou a última parte da classificação. Na Williams, que vem sofrendo com um carro acima do peso, Carlos Sainz ficou na primeira parte, Albon na segunda, sendo que o tailandês nascido em Londres deu uma escapada na curva 1 jogando volta fora. Eliminados então, Nico Hülkenberg, Oliver Behrman, Esteban Ocon, a Haas, que foi a sensação ali de meio de grid na pré-temporada, pelo menos até aqui, mostrando menos do que a gente imaginou, Pierre Gasly, Alexander Albon e o argentino Franco Colapinto. Colapinto fez bem de passar pro Q2, mas tomou 7 décimos de Gasly. É outro que tem muito a provar nesse ano. Começava então o Q3, vinha a hora da verdade, máximo de velocidade dada em cada carro, full deployment, ou seja, entrega total de energia, e era hora, como diz Galvão Bueno, de ver quem tinha mais garrafa para vender. Mas tivemos drama logo no começo da sessão. Antonelli com sua Mercedes foi para a pista e alguém esqueceu de remover um daqueles ventiladores no bocal do radiador. Resultado, caiu na pista e foi atingido por Lando Norris. Pedaços para todo lado, ele ainda avisou no rádio: peguei alguma coisa grande, peguei algum pedaço de detrito, bandeira vermelha para limpar a sujeira. Antonelli e a Mercedes foram para investigação pelo unsafe release, por ir para a pista numa condição insegura, com penduricalhos no carro que podem causar dano e risco aos demais competidores. Quando a sessão retornou, Russell foi para a pista e marcou 1:19.084, mais lento que seu tempo no Q2, meio segundo mais rápido que os oponentes até ali, mas teria outra tentativa. Atrás dele, Norris, Hadjar, Leclerc, Piastri e Lewis Hamilton. Antonelli, depois de uma saída da pista jogando volta fora na curva 3, fez um tempo impressionante, entrando na casa de 18 novamente, 1:18.811. Mas Russell tinha uma última volta e puxou da cartola o tempo de 1:18.518, assumindo o topo da tabela. 3 décimos mais rápido que Antonelli, pole position para o inglês, carro número 63. Hadjar veio e fez um tempo que o colocou na terceira posição, jantando as Ferraris e as McLarens, 1:19.303, melhor do resto, porque acho que a gente já consegue perceber que, dada a distância de tempo
tempos entre esta Red Bull, porque faltou Verstappen, as Ferraris e as McLarens, ou as McLarens e as Ferraris, depende porque tá embolado ali, a pouca distância, mas o que a Mercedes mostrou indica que eles estão em outro momento, indica que eles estão em outro passo, pelo menos essa altura. Russell liderou todas as sessões, Antonelli consistentemente perto dele, e deve ser assim que a banda vai tocar. Hadjar foi o terceiro, Leclerc o quarto, Oscar Piastri correndo em casa o quinto, Lando Norris o sexto, Lewis Hamilton o sétimo. De Hadjar o terceiro para Hamilton o sétimo, 1,5 décimo. Por isso que eu falei que essa galera aí tá bem próxima. Oitavo, Liam Lawson, nono, Arvid Lindblad, décimo, Bortoleto, que não marcou tempo no Q3. Depois, e este é o resultado da classificação, não é o grid de largada, porque até a hora da corrida alguém pode pagar uma punição, sair do box, etc. Temos então na sequência Hülkenberg, Oliver Behrman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alexander Albon, Franco Colapinto, Fernando Alonso, Sérgio Pérez, Valtteri Bottas. A Aston Martin, enfim, colocou um carro na frente da Cadillac, e eu tinha dito isso aqui no vídeo de análise da pré-temporada, lembra? Que eu não achava que a Cadillac teria um carro mais rápido em ritmo de pelo menos uma volta que a Aston Martin. Mas o problema da Aston Martin, como disse o próprio Newey, é que eles não vão chegar no final da corrida, não podem dar mais do que 25 voltas. E para obter qualquer resultado no automobilismo é importante a bandeirada. 20º, nunca imaginei que diria isso neste ano, Max Verstappen, depois Carlos Sainz e Lance Stroll. O que esperar para amanhã? A gente sabe muito pouca coisa do que esperar para amanhã, mas uma coisa eu acho bem provável: uma largada maluca, porque os pilotos tiveram dificuldade em repetir boas largadas, esse será um fator chave, e quebras. Acho que vai ser uma corrida à lá anos 80, pelo menos um terço do grid não deve ver a bandeirada. E se conseguirem terminar, tanto quanto melhor, mas acho que muita gente fica pelo caminho e acho que grandes diferenças na bandeirada teremos. Não consigo ver nada mais do que, sei lá, os 4 primeiros chegando na mesma volta. E acho que a Mercedes, apesar da luneta, ainda tem mais para mostrar. Será interessante observar o que tem para mostrar a McLaren e o que tem para mostrar a Ferrari. McLaren com o motor Mercedes, mas ainda numa curva de aprendizado da unidade de potência, porque é uma equipe cliente, não fez o motor, e a Ferrari, dizem alguns, teria feito uma aposta num turbo menor que entrega com pressão mais cedo, e isso pode ser chave em ritmo de corrida. O legal, pelo menos na minha opinião, é que vamos para o Grande Prêmio da Austrália muito mais não sabendo as coisas do que sabendo. Isso já é o suficiente para trazer entretenimento. A largada do Grande Prêmio da Austrália é a 1h da manhã e eu encontro vocês na nossa transmissão paralela em segunda tela aqui no Splash and Go, no projeto Outro Canal. Matheus Furlan na narração, eu, Rodrigo ADM, nos comentários, e de lá direto do front, Juliane Serrazoli. Depois, 18 horas de domingo, 6 da tarde, eu reencontro vocês para nossa live pós-corrida, falando das notícias, do que aconteceu na pista e fora dela, comentando resultados, cornetando quem merece ser cornetado, respondendo suas perguntas, seus superchats e nos divertindo e dando risada, como sempre acontece por aqui. Tá feito o meu convite. Se você já acompanhava a gente aqui desde 2022, vamos pro nosso ritual das lives. Se você tá chegando agora, saiba que você tem um encontro marcado 18 horas aqui em domingo de Fórmula 1. E no último domingo de todos os meses, a gente tem sorteio de brindes fornecidos pelos nossos parceiros. Inclusive, já deixo aqui a informação, tem desconto rolando da Fórmula Collection, que nos cede miniaturas. 10% nesse mês com o meu cupom SPLASH26. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e fixo também no primeiro comentário. Mande sua mensagem, infernize a vida do Diego, fala que você é meu amigo e pede um desconto pra ele. Vejo vocês 15h no Outro Canal. Vejo vocês amanhã 18 horas para falar da corrida e deixe seu palpite. Pódio, os 3 primeiros, quem vence, quem decepciona, onde chega o Verstappen vindo lá do fundo, onde chega o Bortoleto já partindo da zona de pontos. Será que ele já começa o ano cravando o Hülkenberg no quali e na corrida? Caixa de comentários tá aqui pra isso. Então, deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal, quer abraçar pra mim, quer abraçar pra nós. Não se esqueça de conferir nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui os arrobas. O link tá lá embaixo na descrição e também os nossos canais de notificação no Instagram, no Telegram e no WhatsApp, pra você receber um recadinho automático no instante que a gente publica cada um destes conteúdos. Ótimo sábado pra você, nos vemos de madrugada no Outro Canal. Valeu e aquele abraço.